Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Parece que o pastor Nelson está meio acelerado hoje, né? Não entendi quase nada dos recados que ele deu aqui, mas eu falei amém. Só sei que tem um encontro com Deus com 100 pessoas, né? O que ele falou depois eu não entendi quase nada. Mas ele é assim mesmo. Ele costuma bater o escanteio, fazer o gol, defender. E esse é ele. Se não fosse assim, não seria ele. Estou muito feliz por estar aqui. Está conosco aqui, comigo, a minha família. A mulher que me escolheu está aqui, minha esposa. Foi ela que me escolheu mesmo, não foi, esposa? Isso. Pastor Estela, está aqui a Adriele, a Lê e o Lucas, meus filhos. Deus abençoe vocês. Está também meu grande amigo Leandro e a sua futura esposa Lilian. A Lilian congrega comigo. Fique de pé vocês dois, em nome de Jesus. O Leandro ganhou uma mulher de Deus como esposa. E daqui a 30 dias eu estarei realizando o casamento deles em Patos de Minas. Uma celebração magnífica, selada pelo Espírito Santo. Eu sempre dizia ao Leandro, falei, Leandro, Deus vai te dar uma mulher segundo o coração dele. E Deus deu essa bela mulher de Deus, uma mulher com um coração cheio do Espírito Santo. E ali uniu o útil e o agradável, né? Eu gostaria que vocês aplaudissem a Jesus por essa grande vitória. Deus abençoe. Pode se assentar. Feliz em rever essa igreja. Tainá, Deus te abençoe. Mateus, casamento está marcado? Ainda não? Pastor Nelson, você está bem devagar para acelerar o processo, né? Queridos, pega a sua Bíblia e abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Quando o pastor Nelson me convidou para ministrar aqui, o Espírito Santo foi muito claro e diretivo com o tema. Ele ministrou no meu espírito sobre o poder das escolhas. E quando ele disse isso, ele me levou a duas situações. Então nesta noite eu quero ser fiel aquilo que ele ministrou no meu espírito e que eu não venha falar de mim mesmo, tá? Então, Deuteronômio capítulo 30, verso de número 14 em diante. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar. Eu vou estar lendo na Bíblia King James Fiel 1611, tá bom? Então vamos lá, todos encontraram? Diga graças a Deus. Versículo 14. Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, e a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvidos, mas fores atraídos a adorar outros deuses, e os servires, eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis, e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzaste o Jordão para ir e possuir. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, bênção e maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver, para que possas amar ao Senhor teu Deus, e para que possas obedecer à sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida, e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. Diga graças a Deus. Olha o versículo 15. Versículo 15. Vê, eu coloco diante de ti neste... Legal.
é para o dia de hoje. Estão Essa palavra é para mim, para você. Não é para o seu amigo que não veio ao culto. Então entenda que esta palavra não é para ontem e nem para amanhã. Ela é para hoje. E o Senhor, Ele me deu o tema, o poder das escolhas. Eu quero voltar um pouco na história bíblica. Nós sabemos que o povo de Deus, conduzido em uma caravana, eles habitaram no Egito. E no Egito eles cresceram e se multiplicaram. E naquele tempo eles foram levados a um trabalho muito pesado. A Bíblia diz que o povo de Deus cresceu, multiplicou e prosperou o Egito. E no Egito eles passaram ali por 430 anos debaixo de um jugo de escravidão. E a situação para eles foi ali complicando a cada dia mais. Naquele tempo, vendo Faraó o poder da unidade do povo de Deus, Faraó precisou agir e colocar sobre eles um jugo maior ainda, porque o povo de Deus cresceu muito. E todos nós somos sabedores da história, que não aguentando mais o sofrimento naquele tempo, eles clamaram a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu e enviou para o Egito um libertador para tirar o seu povo da escravidão. Naquela época Deus então envia Moisés, um homem manso, o homem mais manso da terra, um homem de relacionamento com Deus. E Moisés teve a responsabilidade de tirar o povo do Egito e conduzi-los para uma terra deleitosa que manava leite e mel. Assim é a vida cristã. Tem momentos que você está num deserto seco. Tem momentos que você está num vale. Tem momentos que você passa pelo vale da sombra da morte. E infelizmente nós sofremos muito porque não temos uma vida como deveríamos ter de relacionamento com Deus. Naquele tempo, o povo esperou 430 anos para fazer um clamor. E o clamor deles subiu aos céus. E quando subiu aos céus, Deus instantaneamente queria agir. E Deus agiu a favor do seu povo. Com um potencial. O que Deus fez naquele tempo? Ele tira o povo do Egito, olhe bem para cá, e faz a eles uma promessa. Levá-los a uma terra próspera. Assim, querido, é a vida cristã. Quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus, Ele nos tira do lugar de sofrimento e nos leva para um lugar melhor. Deus sempre tem um local melhor para a nossa vida. Deus sempre tem um lugar de abundância. Até mesmo porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem está na posição que nós estamos, é porque nós ainda não estamos alcançando o nível de relacionamento. Porque quando nós atingimos o nível de relacionamento, de intimidade com Deus, automaticamente Ele vai nos tirar da posição que nós encontramos agora. E nos levará a uma posição de honra de uma tal maneira que até nós mesmos ficaremos abismados à posição que Deus pode nos levar. Então quem trava a sua vida, ou quem deixa a sua vida parada, não são os demônios. Porque na verdade o poder de Deus sobressai a eles. Quem trava a sua vida e te coloca numa vida frustrada, ou numa vida sem frutos, ou numa vida que às vezes você está desgostando dela, é o seu nível de relacionamento. Porque ninguém pode parar um verdadeiro adorador. Quando nós entendemos que quanto mais nós entramos em Deus, mais Ele nos abençoa. Ah, então eu vou entrar para Ele nos abençoar? Não, eu vou relacionar com Ele porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele responsabiliza por mim e Ele defende as minhas guerras e Ele luta as minhas lutas. Por isso eu vou relacionar com Deus, porque se eu não relacionar com Ele, automaticamente eu serei um galho cortado da videira. E se o galho não estiver embutido na videira, automaticamente ele vai secar e ele vai morrer. Mas João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se vós estiverem em mim e eu em vocês, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Isto é relacionamento. Quando o povo de Deus entende então o relacionamento, eles clamam, e Deus então responde e envia Moisés. E Moisés tira o povo e começa então uma caminhada, passando por um deserto complicado. Olhe para cá.
Por que a jornada no deserto foi complicada e longa? Porque o povo continuou sem relacionamento com Deus. Toda vez que nós retardarmos o nosso relacionamento com Deus, mais distante ficam as promessas. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levante a sua mão para os céus. Só quem tem promessa de Deus, levante as suas duas mãos para os céus. Quem aqui tem promessa que ainda não se cumpriu, levante as suas mãos para os céus. Quem está aqui que tem promessa no coração, levante a mão para os céus e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus neste lugar. Deus tem promessa para a sua vida. 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 Pastor, por que não cumpre então? É porque Deus está esperando você afundar no relacionamento com Ele. Porque quando você afundar no relacionamento com Deus, automaticamente as promessas virão. E não vem só uma, vem todas. Deus não vai lhe dar nada pela metade. Mas existe entre o deserto e a promessa uma caminhada. E é na caminhada que você conhece quem você é em Deus. Você não vai te conhecer quando você receber a bênção. Você vai te conhecer na caminhada. Lembra quando em João capítulo 2, Jesus estava em um casamento e acabou-se o vinho naquela festa, e Jesus pega ali as talhas de pedra, pede os garçons para encher de água e pede que os garçons levassem ao mestre de cerimônia. Aquela água transformou em? Só quem está vivo, aquela água transformou em? O vinho se transformou durante uma caminhada. Querido, durante a sua caminhada com Deus, muitos milagres acontecerá para a glória do nome do Senhor. Os milagres na nossa vida acontecem durante a caminhada. Aquele povo peregrinando no deserto, muitos milagres Deus estava derramando sobre eles, mas era um povo obstinado à desobediência. Um povo obstinado à desobediência. E aqui no versículo 14, o Senhor fala com eles nessa peregrinação. Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca, no teu coração, para que possa cumpri-la. Deus colocou a palavra na tua boca, diga amém. A palavra de Deus está no seu coração, diga glória a Deus. Por que Deus colocou a palavra na tua boca e no teu coração? A Bíblia está dizendo para que você cumpra a palavra que está. Isso é relacionamento. Não tem vida cristã bem sucedida se não houver o cumprimento da obediência da palavra de Deus. Eu só serei bem sucedido na vida cristã não pelo número de campanhas que eu entro, não pelo número de montes que eu subo, mas eu serei bem sucedido na vida cristã mediante o nível de obediência a palavra de Deus. Um dos grandes e maiores erros do cristianismo é tentar ser bem sucedido sem alinhamento com a palavra de Deus. Querido, se você está alinhado com a palavra de Deus, pode levantar contra a sua vida quem quiser, o feiticeiro, o macumbeiro, o pai de santos, demônios, eles vão cair por terra, porque a palavra por si só é a sua primeira defensora para a glória do nome de Jesus. E a Bíblia diz que passa os céus e passa também a terra, mas a palavra não vai passar, ela vai cumprir sobre a vida daqueles que são fiéis. Tem alguém fiel aqui? É proibido dar glória a Deus nessa igreja? Não é proibido dar glória, querido. Então levanta um brado de glória e de aleluia neste lugar e aplauda bem forte o nome do Senhor. Deus colocou a palavra na tua boca. Deus colocou a palavra na tua boca. Deus colocou a palavra na tua boca e no teu coração para cumpri-la. Não adianta conhecer Bíblia se não cumprir. Não adianta conhecer Bíblia se não cumpri-la. Lembra quando Deus transporta Ezequiel para um vale de ossos secos? Lembra disso? Ossos secos, cemitério. Ezequiel, o que vês tu? Eu vejo ossos sequíssimos. Porventura, Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? O que Ezequiel responde? Tu sabes, Senhor. E o que Deus fala com ele? Profetiza. Ei, para de olhar as coisas de um nível natural. Para de olhar as coisas de um nível natural. Para.
Porque se você olhar de um nível natural, a palavra não surtirá efeito na sua vida. Ezequiel estava no meio de um vale, e Deus disse para ele: profetiza, homem de Deus. A palavra estava na boca de Ezequiel. Deus deu a ele direção, Deus deu a ele autoridade. Profetiza. Aqui está dizendo que a palavra está na tua boca e no teu coração, para cumpri-la, para obedecer o que está escrito. Foi essa palavra que eles receberam peregrinando no deserto. E no versículo 15, isso aqui me chama muita atenção, é para nós aqui. Vê que eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, a morte e o mal. Deus colocou naquele dia na frente do povo de Deus a vida e o bem, a morte e o mal. E o que Deus deu a eles? O direito de escolha. Fala comigo, Deus é tão bom que Ele me deu o direito de escolha. Fala, Deus não me obriga. Fala, eu posso escolher. Porém, diga porém, a responsabilidade das minhas escolhas é minha. Porque o fruto que eu planto é o fruto que eu vou colher. Fala assim, está engrossando para o meu lado. Querido, Deus colocou na frente do povo dele a vida, diga comigo, vida e bem, morte e mal. Quem colocou na frente deles? Deus. Deus está colocando na sua frente hoje, aqui, a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está trazendo isso para hoje. E no seu espírito, o direito de escolher o que você quer. Aqui entra o poder de escolha. E eu quero nesta noite dizer a primeira coisa muito importante para a nossa vida. Se nós não tivermos discernimento, nós iremos escolher coisas erradas. Para que eu faça escolhas certas, eu preciso de discernimento. Discernimento significa faculdade de discernir. E o discernimento você não compra na igreja. O discernimento você não compra na internet. O discernimento está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, onde Paulo fala do dom de discernir. É um dom, é um presente. E presente você não compra, presente você ganha. E esse presente você ganha relacionando com o dono dele. Não tem como eu ter discernimento se eu não tiver relacionamento. Eu só posso ter discernimento se eu tiver uma vida de relacionamento com Deus. O povo nesse tempo, Deuteronômio 30, eles precisavam de relacionamento com Deus, para que eles tivessem discernimento, porque na frente deles estava a morte e o mal, o bem e a vida. Eles precisavam discernir. Aqui entra o poder da escolha. Quantas escolhas você faz durante o dia? Quantas decisões nós precisamos tomar durante o dia? Muitas. Tem estatísticas alarmantes. Você levanta pela manhã já escolhendo a sua roupa, a cor, o que você vai usar, são escolhas. E eu encontro ao longo da caminhada muitos homens de Deus e mulheres de Deus que no ápice da sua precipitação, conduzidos por sua carne, tomam decisões sem discernir. E uma decisão sem discernimento leva ao caminho errado. Tem muitos caminhos que para o homem parece ser bom. Salomão diz isso. Mas no final são caminhos de morte. A Bíblia diz isso em Provérbios. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Parece ser bom. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Já viu quando aparece aí na mídia aqueles homens que
É um clone de um famoso. Ele parece com o Neymar, mas não é o Neymar. Ele parece com o fulano, mas ele não é o fulano. Então tem caminhos que parecem ser bom, mas só parece e não é. Diante de ti coloco a vida e o bem, a morte e o mal. Deus estava dando a eles aqui o poder da escolha, mas eles tinham que ter discernimento. E o discernimento você consegue relacionando com o dono dele. Discernimento você não acha na internet. Discernimento você acha no relacionamento, no quarto. Nós precisamos entender isso. E aqui eu entendo quando Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Deus nos deu armas espirituais. Deus nos entregou armas. E tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, lutando com armas naturais, na força do braço. Lembra o que Davi diz no Salmo 20? Uns confiam em carros e outros em cavalos, força humana. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Eles tropeçam e caem e nós estamos de pé. Querido, as armas da sua milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Se nós fôssemos mais espirituais do que carnais, as coisas estavam acontecendo na nossa vida sem muito esforço humano, e sim com relacionamento com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é quem te dá discernimento entre o bem e o mal, a vida e a morte. O Espírito de Deus é que te dá discernimento para que você não seja mal sucedido na sua vida e muito menos na sua caminhada. O Espírito Santo te dá discernimento que você está certo e que você está errado. E o mesmo Espírito que te dá discernimento, ele também te dá a maneira de entender a obediência. O mesmo Espírito que te dá discernimento, ele também te convence. Chega de ser convencido pela sua carne. Chega de ser convencido pela sua carne. Seja convencido pelo Espírito de Deus. Quantos aqui desejam ser convencido pelo Espírito de Deus? Quantas vezes você teve que escolher alguma coisa e que achou que era de Deus e no fim não era de Deus? Quem aqui que um dia teve que escolher e falou assim: eu pensei que era de Deus e não era? Levante a sua mão. Pode levantar, não tenha vergonha não. Eu já fiz muito isso. Quantas vezes nós escolhemos porque a nossa alma pede? A nossa alma grita por socorro, por ajuda, e nós queremos. Então Deus disse assim: olha, eu coloco diante de ti nesse dia, querido, hoje é dia de você tomar a decisão correta. A sua decisão hoje pode te levar a ser a melhor pessoa do mundo, mas ela pode te levar a ser a pior pessoa do mundo. A sua decisão hoje nesse culto pode ser uma decisão que vai te levar a uma vida superabundante, mas pode também te levar a uma vida de miséria e fracasso. Então o poder das escolhas, a primeira coisa que eu destaco aqui é que nós precisamos de discernimento. E discernimento vem através de relacionamento. E relacionamento fala de aliança. Relacionamento fala de fidelidade. Relacionamento fala de renúncia. Tudo isso nós precisamos entender, que a nossa carne não quer. A nossa carne não quer. Olhe para cá. Sem renúncia não tem relacionamento. Sem entrega não tem relacionamento. Você pode ser aquela pessoa que indaga: eu estou na igreja, a minha vida não muda. Estar na igreja é muito bom, mas a igreja não muda a vida de ninguém. A igreja é um lugar de manifestação da glória de Deus. Quem vai mudar a sua vida é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Aí você já não vem na igreja para receber, você vem na igreja para doar. Você não vem para pedir, você vem para oferecer. Então Deus estava dizendo: olha, coloco hoje na tua boca, no teu coração, para cumpri-la. Então, querido, a primeira coisa, discernimento.
E esse discernimento vem através do relacionamento. Qual tem sido o nosso nível de entrega no relacionamento com Deus? Qual tem sido o tempo gasto na nossa vida de oração? Qual tem sido o nosso tempo gasto na nossa vida de leitura? Nos nossos jejuns? Já viu que nós temos uma facilidade de fazer regime para perca de peso, mas não temos a mesma facilidade para abrirmos um jejum? E já viu que a nossa carne somente quer e quer de Deus? Deus coloca diante de nós hoje, você que entrou aqui precisando escolher alguma coisa, eu quero lhe dizer que do seu jeito não dá certo. A primeira coisa, pastor Nelson, que eu quero dizer é que de um jeito nosso não dá certo. Nós já erramos muito, nós já frustramos muito, nós já murmuramos muito. Então hoje é o dia de escolhermos do jeito de Deus. Hoje é o momento de escolhermos do jeito de Deus. A Bíblia nos conta uma história que todo mundo conhece. No segundo livro de Samuel, no capítulo 11, era o tempo dos reis irem à guerra. E existia naquele tempo um rei que foi escolhido segundo o coração de Deus. Como é o nome desse rei? Davi. A Bíblia diz que Davi levantou à noite, à tarde para o anoitecer, a minha Bíblia diz ao anoitecer, 6 horas, e foi andar no terraço do seu palácio. Era para ele estar ali? Não, era para ele estar na... A pior coisa é quando um crente está na posição errada. Crente não pode sair fora da posição que Deus o chamou. Se é para ficar aqui, permaneça aqui. Se é para estar aqui, esteja aqui. Mas não precipite. Davi tinha que ir para a guerra. Diga comigo, mas ele não foi. Diga mais forte, mas ele não foi. Estou falando mais alto, pastor Nelson, o pessoal não dormir, tá? Mas ele não foi. Ele chama Joabe e fala, vai para a guerra. E começa então a espreguiçar, passar ali. E de repente ele avista ao longe, o quê? Diga comigo, mulher, bonita, charmosa, tomando banho. Ele vê uma coisa que não era para ele. E automaticamente ele cobiça. Quem é essa? Ah, essa é a mulher de Urias, o heteu. O marido dela está para a guerra. Estava de frente de Davi a morte e o mal, a vida e o bem. 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia nos conta que Davi naquele dia, um homem segundo o coração de Deus, eu estou falando de homem de Deus, eu não estou falando de homem qualquer, como eu não estou falando para qualquer homem aqui, eu estou falando para homens de Deus. Tem homem de Deus aqui me ouvindo? Só os homens de Deus dêem um brado de glória neste lugar. Tem mulher de Deus me ouvindo? Só as mulheres de Deus dêem um brado de glória neste lugar. Agora homens e mulheres de Deus, dêem um brado de glória e aplaudam o nome de Jesus bem forte neste lugar. 2 Samuel capítulo 11, não precise abrir. Davi olha. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando. E a mulher era muito bonita de se olhar. Davi enviou a inquirir acerca da mulher. E foi-lhe dito, não é essa Batseba, a filha de Eliã, a mulher de Urias o heteu? Davi enviou mensageiros e a tomou. E ela adentrou a ele. E ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza. E ela retornou à sua casa. Sabe o que é isso?
uma escolha carnal. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Homem de Deus que não é conduzido pelo Espírito, cai. Eu sou homem de Deus. Querido, não adianta ser só homem de Deus. Precisa ter o discernimento do Espírito. Eu sou homem de Deus. Não, Paulo diz, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Eu não estou falando de um adultério somente, eu estou falando de todas as escolhas da sua vida. Porque nem tudo aquilo que parece que é bom. Nem tudo aquilo que vem de cima é Deus que está mandando. Davi não aguenta a tentação e fala, traz ela para mim. Traz ela para mim. E Davi deita com aquela mulher. E depois que ele deita, termina o que tinha que fazer. Termina, entre aspas, o momento bom. E ela vai-se embora. Eu disse agora há pouco que o fruto plantado é o fruto colhido. Marcos capítulo 4, versículo 22. Tudo que é feito às escuras, vem à luz. Para que haja luz, haja na luz. Crente não pode ter uma vida debaixo do tapete. Crente tem que ter vida na luz. Transparência. Transparência. Porque um dia, querido, aquilo que foi feito no escuro vai vir à luz. Naquele momento só estava Davi e aquela mulher. Ele faz o que tinha que fazer, termina, mas no versículo 5, e a mulher concebeu. E mandou contar a Davi e disse, estou com criança. Meu irmão, aí o negócio começa a complicar. Toda escolha errada tem complicações. Deus é misericordioso? Sim. Deus é bondoso? Sim. Mas Ele é justo. Não tenha no seu coração a impressão que Deus é bonzinho. Ele não é bonzinho, Ele é bom. Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre na vida daqueles que querem misericórdia. Deus é bom, mas Ele é justo. E Davi enviou Joabe dizendo, envia-me Urias. Davi armou um plano. Já viu que não tem como colocar vinho novo em odres velhas? Nem vinho velho em odres novas. Um estraga o outro. Toda escolha errada tem problema. E o problema não se conserta da maneira que nós pensamos. Olhe bem para cá. Deus era com Davi? Era. Mas Deus foi com a escolha de Davi? Então eu quero te dizer, Deus é contigo. Valeu pelo amém. Vou repetir, Deus é contigo. Mas cuidado com as suas escolhas. Porque Deus não te impede de entrar em um barco furado. Deus não nos impede de entrar num barco furado. Quantas vezes Deus está falando conosco e nós na teimosia do nosso coração. Coloca para mim aqui Salmo 81:11, por favor, o pessoal lá do fundo. Deus está falando contigo todos os cultos. Deus está falando contigo na célula através de todas as maneiras. Mas o meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me quis. Versículo 12, olha isso. Pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andasse segundo os seus próprios. Vem cá, pastor Nelson, rapidão, pula aqui, você está fazendo crossfit, rapidinho. Isso. Deus está falando com ele. Deus está falando com ele. Deus está falando com ele. Só que ele não quis ouvir a voz. Sabe o que Deus faz? Eu te entrego a teimosia do seu coração. Está lá, ó. Para que andasse segundo os seus próprios. Você pode ir embora. Vai embora. Deus entrega.
Você acha que Deus é como você, que fica insistindo? Lembra quando o jovem rico chega em Jesus e fala: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: por que me chamas de bom? E Jesus cita a ele os 10 mandamentos. Deixa aí, por favor. Quando Jesus conversa com aquele jovem, e aquele jovem arrogante fala assim: olha, isso aí eu já observo desde a minha juventude. Jesus vai no tendão dele e fala assim: então tá bom, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu, aí você vai pegar sua cruz, depois você vai vir e vai me seguir. Vem cá de novo, pula aqui rapidinho. Aí Jesus fala com o jovem rico. Aí o jovem rico não gostou da palavra. O jovem não gostou da palavra. Fala comigo, o jovem não gostou da palavra. Ele ficou triste. Fala assim, ele ficou triste, porque ela é cheia de dinheiro. Aí o jovem virou e foi embora. Jesus foi atrás dele? Jesus foi, vem cá, Jesus foi? Não foi. Não foi, Leandro. Deus não força a barra. Ai, por que Deus permitiu isso na minha vida, meu pastor? Sim, porque você não quis ouvir a voz dele. Eu duvido se Deus não está falando nesse culto, todo culto, nessa igreja, todo culto. Se subiu uma criança, Deus usa a criança. Se subiu o pastor Nelson, Deus usa. Se subiu os outros pastores, Deus está usando. Ai, Deus hoje não falou comigo. Falou sim. Todo culto que você vem, Deus está falando alguma coisa. Mas lá no versículo 11 fala assim: o meu povo não quis ouvir a minha voz. Davi naquele dia não entendeu que aquela mulher não era para ele. Olhe para cá. Entenda o que Deus tem para a sua vida e o que Deus não tem para a sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Eu já quis ser muitas coisas na vida. Já quebrei a cara muitas vezes. Mas o que Deus tinha para mim é isso aqui. Já quis ser tudo, menos o que eu sou hoje. Mas enquanto eu não fui o que Deus tinha para mim, eu sofri muito. Eu sofri bastante. E Deus nunca deixou de falar comigo. Mas Ele me entregou as obstinações do meu coração. Ah, então você quer, Lélio? Quero, então vai. Vai, você é o bom, então vai. Eu estou te mostrando o caminho, você não quer. Uma das minhas desobediências me causou um acidente de trânsito. E eu recebi de presente a marca da promessa aqui, 125 pontos. Desobediência a Deus e a minha mãe. Deus estava falando comigo. Querido, Deus está falando contigo. Deus está falando: ei, cuidado com as suas escolhas. Ei, cuidado com a decisão que você vai tomar. Ah, mas eu estou arrepiando, acho que é de Deus. Querido, arrepio não garante nada de Deus. Ah, eu arrepiei. Arrepio não está condicionado à manifestação da glória. A manifestação da glória está condicionada a uma vida de arrependimento e relacionamento com Deus. Isaías capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As suas vestes enchiam o templo encheu de fumaça. E eu vi os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E Deus manifesta a glória, porque Isaías estava relacionando com ele com um coração contrito e um coração quebrantado. O anjo do Senhor, com uma tenaz na mão, tirou uma brasa do altar, desceu até aquele homem de Deus, selou os lábios dele e disse: olha, perdoado estão os teus pecados. Isto é glória de Deus, querido. Glória de Deus vem através de arrependimento e relacionamento. Quer escolher certo? Relacione com Deus. Ir para uma célula não significa relacionamento. Com Deus não.
Vir ao culto não significa relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é entrega, renúncia, vida na luz. Quer que a glória manifeste? Ande na luz. Quem não anda na luz, anda nas trevas. Quem não tem a vida, tem a morte. Quem não tem o bem, tem o. Quem não santifica, anda no pecado. E Deus não trabalha em fonte contaminada. Até que hora que é aqui? Lembra quando Deus chama Abraão, capítulo 12, preste atenção de Gênesis. Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz 6 promessas para Abraão. Ele sai, constrói um altar, invoca o Senhor, Deus fala com ele. Ele anda mais um pouco, olha para cá. Ele constrói entre Ai e Betel. Diga assim comigo: Betel, casa de Deus. Ai, monte de ruínas. Preste atenção aqui. Aqui estava Ai, aqui estava Betel. Abraão chega ali. E ali ele fica dividido. Ali ele fica de costas para Betel, olhando para Ai, voltando à velha vida. E a Bíblia diz que ali ele constrói o segundo altar entre Betel e Ai. E quando ele invoca o nome do Senhor, Deus não fala com ele. Sabe por que Deus não fala? Porque o coração dele estava dividido entre Betel e Ai. Deus não fala com corações divididos. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou nós nos lançamos a Deus, ou nós saímos fora de Deus. E quando ele sai de Betel, ali no segundo altar, a Bíblia diz que houve fome na terra. Um homem que ouviu a voz de Deus. Um homem que estava numa peregrinação. Mas quando houve fome na terra, Abraão oscila na direção. Querido, você te conhece no momento da prova. Você te conhece no momento da dificuldade. Abraão desce para o Egito. Escolha errada. Porque no Egito ele encontraria comida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olhe bem para mim. Do Egito Deus lhe tirou. Porém não volte para lá. Porque lá não tem nada de bom para lhe oferecer. Deus é a tua única fonte de sustentabilidade. Valeu pelo amém que você deu. Isso. O relacionamento com Deus traz discernimento. E o discernimento traz escolhas certas. Naquele tempo Davi saiu e fez o que não devia fazer. E depois vem sobre ele consequências. O menino morre. E começa uma destruição na família dele. E Deus usa Natã, o profeta, para falar com Davi. Aquilo que você fez escondido, todo Israel vai ver. Sabe o que Deus faz? A escolha errada de Davi. Levanta contra ele o seu filho Absalão. E Absalão pega todas as concubinas do pai. E no mesmo lugar que ele viu Batseba, Absalão usa para relacionar com todas as concubinas do seu pai. E todo Israel estava vendo. A escolha errada, feita no escuro, feita fora da direção de Deus, um dia explode. E você conhece a história de Davi. Mas eu quero voltar um pouco na história. Eu encerro por aqui. Gênesis capítulo 39 conta a história de um homem. Esse homem foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. Esse homem era José. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, movidos por uma ganância e inveja, não suportando o que havia sobre José, a sabedoria dos céus. E a Bíblia diz que eles pegam José, jogam ele dentro de uma cisterna, monta uma mentira para Jacó e depois se arrepende, pega José e vende para uma caravana de ismaelita. E aqueles ismaelitas chegando no Egito, eles vendem novamente José para Potifar. Ele foi vendido 2 vezes. Mas a Bíblia diz, no capítulo 39 de Gênesis,
Gênesis 39, versículo 2. Coloque para mim, por favor, queridos. Olha isso. Gênesis 39, versículo 2. Mas o Senhor era com... No 3 você vai falar mais forte. Mas o Senhor era com... Fala assim, do mesmo jeito que ele era com José, ele é comigo. Fale. O ensaio ficou bom. No 3 você vai repetir. 1, 2, 3. Do mesmo jeito que ele era com José. Você pode aplaudir Jesus, querido? Deus é contigo. Mas o Senhor era com José. E ele tornou-se... E estava na casa do seu senhor o egípcio. Todo homem, toda mulher que Deus é com ele é próspero. Quer prosperidade? Quer prosperidade? Quem quer prosperidade aqui? Então deixa Deus ser com você. Abra mão da sua razão e das escolhas que te agradam e fala: Senhor, seja comigo. Seja comigo. Esse homem foi vendido pelos irmãos e pelos ismaelitas. É o contrário da sua vida. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Quem te comprou não foi Potifar. Quem te comprou foi o precioso sangue de Jesus. Então você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso eu lhe afirmo: o Senhor é contigo. José foi vendido e vocês foram comprados. E o Senhor era com ele. Pula mais um versículo 3. Olha lá. E viu o seu senhor Potifar que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo. O que prosperava na mão de José? Tudo. Como que é seu nome? Kevin. Tudo que José fazia prosperava. Tudo. Tudo que ele fazia prosperava. O que Potifar faz? Eu quero ele. Sabe por que o mundo te quer? Sabe por que o pecado te quer? Sabe por que os demônios te querem? É porque você tem a bênção de José. Você tem. Potifar viu ele. Tudo que ele tocava prosperava. Tudo. Por que prosperava? Porque Deus era com? Querido, eu quero que Deus seja comigo. Sabe o que eu digo? Eu não preciso de nada, eu preciso de uma Bíblia e acreditar no que está escrito. Eu preciso de uma Bíblia. Só de uma. Eu tenho um tanto. Preciso só de uma. Eu preciso acreditar que o que está escrito aqui é verdade. Se eu acreditar no que está escrito aqui, eu vou ser próspero. Se eu acreditar no que está escrito aqui, eu vou obedecer. Quando Potifar viu José, tudo prosperava. Põe o versículo 4. Assim José achou graça aos olhos dele, de Potifar, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e o entregou na sua mão tudo que tinha. Vem cá, José, rápido. O Potifar viu José. Tudo que ele tocava a mão prosperava. Você é José agora. Pode tocar. Quiser tocar nas pessoas, a unção de José está sobre a sua vida. Pode tocar onde você quiser. A unção de Deus está aqui. Aumenta o som desse teclado seu aí, Kevin. O Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida agora. Mas toque sério, José. Tudo que José tocava, Leandro, prosperava. Aquilo atraiu Potifar. E ele fala assim: vem e você vai ser mordomo na minha casa. Querido, Deus te chamou para ser mordomo. Deus te chamou foi para servir.
para ser o menor. E Jesus fala assim: o menor é o maior. Quer ser grande, seja pequeno. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser forte, seja fraco. Ei! Potifar cresceu os olhos em cima de José e levou ele para dentro da sua casa. E ele estava servindo Potifar, e por Deus ser com ele, a mulher de Potifar encanta-se com José e chama José para um momento íntimo. Ele disse não. José tinha discernimento de Deus. Ele disse não. Ei, valorize a tua vida. Diga não para aquilo que não glorifica a Deus. Diga não para aquilo que o Senhor não será exaltado na sua vida. Diga não para as escolhas onde Jesus não será respeitado na sua vida. Deus me trouxe aqui para falar isso, pastor Nelson. Estou falando para uma igreja jovem, um povo bonito. Valeu pelo amém. Só os bonitos digam amém. Olha que povo bonito, rapaz. Olhe para mim, se você não valorizar as suas escolhas, você vai destruir o que você tem de mais precioso, que é a tua vida. A mulher de Potifar cresce os olhos em José e ele disse não. Pula mais um, versículo 5. Desde que pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do... Por amor de quem? Querido, se o local que você trabalha não estiver prosperando, tem alguma coisa errada com você. Porque você é bênção aonde você estiver. Aonde você trabalha tem que ser um local abençoado, próspero, porque você está lá, porque Deus é contigo. Toca nos lugares e começa a ser diferente o local. Olha lá. Por amor de quem que Deus abençoou o egípcio? José. Por amor a você, Deus abençoou o seu patrão. Por amor a você, Deus abençoou a sua empresa. Por amor a você, Deus abençoou até os seus vizinhos. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no... Quem que não quer um funcionário desse, Lília? Quem que não quer um funcionário desse? Eu quero um José. Eu quero José para congregar na nossa igreja. Eu quero que congregue José nessa igreja. Eu quero José nas empresas do povo que congrega na igreja. O cara era abençoado. O cara não, o homem era abençoado. Ele não era o cara, ele era o homem de Deus. O campo e a casa de Potifar era abençoada. Pula para o versículo 6. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso, de porte de... Homem bonito sem discernimento cai, querido. Homem bonitão sem discernimento cai. Eu aprendi que há muita potência sem controle é um perigo de morte. Ah, eu sou bonito e tal. Querido, você pode até ser bonito, mas se você não é discernido e não tiver discernimento, você vai cair e vai ser envergonhado, e a sua beleza será retirada. Olha lá. José era formoso de porte e de semblante. Pula mais um. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, quem? Davi viu uma mulher e caiu. Não discerniu. Uma mulher viu José. Uma coisa é o cara... a pessoa ter peito para tocar numa mulher que não é dele. Outra coisa é uma mulher
dar de cima de um homem. A natureza pecaminosa tende uma tendência de o homem dar de cima. Foi o que Davi fez. Aqui não. A mulher cresceu, pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te. Querido, se ele não tivesse no Espírito de Deus, o que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Ia partir para cima. Ia partir para cima. O que Tiago diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de... Foi o que José fez. Pula mais versículo 8. A mulher chama ele, mas ele, e disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo que tem. Pula para o 9. Ele não é maior do que eu nesta casa. A nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra? José falou: não, eu tenho responsabilidades. Eu não vou trair o meu Senhor e nem pecar contra Deus. Sabe o que é isso? Discernimento das escolhas. Discernimento de escolha. Pula aí para o versículo 10. Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Ela insistia e ele disse não. Ela queria e ele disse não. E ela foi insistindo. Pula mais para mim, versículo 11. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Pula, 12. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Ela insistiu tanto, Nelson, que ela forçou a barra, e José conseguiu fugir. Fuja das escolhas erradas. Você que entrou aqui hoje precisando tomar decisões, apaga todos os seus pensamentos que você iria tomar e deixa Deus discernir na sua mente o que é o propósito de Deus para a sua vida. Pois então você é um candidato a cair. Você pode ser um candidato a fracassar na sua vida. Quantas vezes essa carne aqui quer alguma coisa, mas o Espírito de Deus que habita em mim diga assim: Lelinho, não. Quantas vezes essa boca quer proferir palavra, mas o Espírito diz: ei, não. Quantas vezes o Espírito tem me freado. Eu estou pegando 2 exemplos de 2 homens de Deus, Davi e José. Um caçou, o outro, diga comigo, fugiu. Não pense que eu vim aqui falar de adultério ou tentação de adultério. Eu vim aqui falar de escolha. Eu vim aqui falar de escolha. Eu não vim aqui falar de um evangelho que pode tudo. Eu vim aqui falar de um evangelho de renúncia. Eu vim aqui falar de um evangelho que transforma tudo quando há renúncia. Eu vim aqui falar isso. Eu vim falar de um evangelho que transforma, que pega o desvalido e coloca ele assentado na mesa com príncipes do seu povo. Eu vim aqui falar de um evangelho de transformação. É o que essa igreja tem falado. Transformação. Mas para que haja transformação tem que ter relacionamento. Relacionamento. Hoje eu estava na casa de um filho espiritual, antes de vir aqui. Esse filho espiritual tirou 3 anos de cadeia. Eu não conhecia ele. Há 1 ano atrás eu fui convidado para estar na casa dele. Ele já estava congregando comigo. A mulher dele estava entregando um propósito, 1 ano sem comer carne, pela libertação dele.
Ele estava 1 ano limpo, sem usar droga, sem vender droga. Um dia ele me contou uma história dizendo: olha, quando eu era perdido, tinha eu e mais 2 companheiros, nós estávamos disputando quem ia matar o fulano de tal. Um queria matar de um jeito, outro de outro e eu de outro. E eu, e aí, quem matou? Não, ninguém matou. Por que não matou? Porque Deus já estava com ele. Quem tem Deus presente, querido, não mata vida, não mata sonho, não mata projeto, não mata realizações. Ele traz a vida. Sabe o que aconteceu? Ele tirou 3 anos de cadeia. Usou droga, muita droga, muita droga. Hoje tem 2 anos que nós andamos juntos. E eu saí da casa dele hoje dizendo: até dia 31 de dezembro, você trabalha para os outros. Porque no dia 2 de janeiro você inaugura seu auto center nessa cidade. De ex-traficante, usuário, problemático, para um homem de honra. Sabe quem faz isso? Deus. Através de relacionamento e discernimento. Nós temos um relógio de oração 24 horas. Começamos dia 3 de junho. Sabe qual que é o horário dele? 3 horas da manhã. Você está orando mesmo? Estou. Várias vezes me mandou mensagem 4 horas da manhã dizendo: paizão, eu te abençoo. Trabalha até 11 horas da noite. 3 horas da manhã está de joelho dobrado. Só tinha uma filha. Essa menina que foi criada em cima de muita frustração. Depois que ele se tornou liberto e homem de Deus, dia 30 de dezembro a esposa dele ganha a 2ª filha. Deus faz tudo novo de novo. Deus faz tudo novo de novo. Relacionamento traz escolhas certas. Você que entrou aqui para escolher alguma coisa, a sua escolha elimina. Escolha o que Deus tem para a sua vida. Pastor, como que eu vou saber que o que Deus tem? Entra para o teu quarto, fecha a porta, e Ele vai falar contigo. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, no dia 9 de julho desse ano eu perdi o meu irmão mais velho. Nós somos 8 irmãos. Perdi meu irmão mais velho. E tem sido muito difícil para nós. A minha mãe tem passado um momento muito complicado. Todos nós, mas ela muito mais. Nelson conhece, toda a minha família. E aí esses dias agora complicou mais, veio uma infecção de urina. Veio o medo da enfermidade. E a minha mãe debilitou muito na cama. Não queria comer, não tinha apetite, dando febre. Olha para cá, já encerro agora. E um dia eu falei: eu preciso agir porque eu sou um homem de Deus. Chorei muito durante um final de semana, na presença e na ausência dela. Cheguei lá em casa um determinado dia, numa segunda-feira, falei: Deus, a partir de hoje, de agora, 7 horas da noite, eu só vou comer o dia que a minha mãe reerguer da cama. Estava com a viagem marcada para Suzano, São Paulo. Levar uma minha irmã sanguínea lá. Eu só como a partir de agora, o dia que a minha mãe erguer, voltar a comer, voltar ao normal. Mas eu vou até o fim, mas eu quero ver a minha mãe curada. Queridos, para a glória do nome de Jesus, unicamente o nome de Jesus. No outro dia, após o almoço, minha mãe já estava de pé. Durante aquela noite, a minha mãe já estava jantando. E quando eu terminei a nossa live, eu fui lá na minha mãe. E ela dizia: se o seu jejum for por mim, você já pode comer, porque eu já estou boa. 27 horas e meia no propósito foi o suficiente para erguer minha mãe de uma cama. Se você é homem de Deus, meu irmão, se você é mulher de Deus,
pensa bem na sua postura, porque a sua postura muda a sua história, a sua escolha muda a sua história. Mas se você não alinhar com os propósitos de Deus, as suas escolhas vai acabar com a sua história. E eu encerro aqui. Eis que coloco hoje o bem e a vida, o mal e a morte. E no versículo aqui, no versículo de número 20, 19, chama os céus e a terra para registrar hoje contra vós. Contra quem? Sabe quem que é testemunha aqui, pastor Nelson? Os céus e a terra. Os céus e a terra é testemunha contra nós. Que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, olha o conselho de Deus: escolhe a vida, para que a tua semente possa viver. Está diante de ti. A escolha é sua. O discernimento é seu. Saia daqui alegre, feliz, de saber que tem um Deus que fala contigo. Davi não suportou a tentação e caiu. José suportou e foi preso. Mas lá na frente, Deus o colocou como governador do Egito. Deus entregou para ele o Egito, o governo, a honra. E através dele, toda a família dele foi provida. E eu quero declarar no nome de Jesus, levante a sua mão para os céus, que através da sua vida, virá sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, o governo e a abundância de Deus. Assim como foi com José, eu quero declarar que assim seja contigo, em nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé. Vamos cantar. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos. O que você queria escolher? Tem coragem de entregar suas escolhas na mão do Senhor? Tem coragem? Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Você está disposto a entregar as suas escolhas diante do Senhor? Abrir mão da sua vontade? Voltar ao princípio? Você está disposto a sair daqui dizendo: Deus, hoje eu reativo, ou hoje eu ativo o meu relacionamento contigo? Traga de volta a alegria do meu primeiro amor. Você tem essa disponibilidade?
Eu não sei que vida você está vivendo, mas Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem uma vida melhor para você. Erga suas mãos e cante. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Diga isso, querido, sem ti não irei. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Glória a Deus, acenda as luzes, por favor. Fica de pé que nós já vamos embora. Deixa eu só falar algo para você, querido. Eu tive a oportunidade de morar com o pastor Lélio, e eu vou ser bem honesto para você. Eu já entrei na vida do pastor Lélio sendo uma pessoa intensa. Eu sempre fui intenso. Eu sempre fui inquieto. Só que eu encontrei, ele é um pai espiritual, e eu vi na vida dele uma constância muito grande. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazer, não é para a glória dele, ele não é vaidoso com essas questões, que eu vi fazendo longos jejuns em prol da sua vida, de outras pessoas, mas principalmente seu relacionamento com Deus. Ele, a pastora, quantas vezes eu já encontrei e vi que eles estavam orando em um determinado momento. Eu sempre falo aqui na comunidade, querido, 2 quintas-feiras atrás eu preguei que nem toda água é uma água de Deus. Vocês lembram dessa palavra? Nós estamos tendo muitas palavras de Deus direcionadas. Os meninos estavam ali falando: pastor, olha a quantidade de gente no culto de quinta-feira, querido. A pandemia vai acabar, existem mais pessoas com sede lá fora querendo vir, amém? Mas vamos ter discernimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus. Discernimento. Não adianta você ser intenso se você não for constante. Toda explosão só tem uma finalidade: chamar a atenção. Quando Deus quer fazer algo, Deus não manda uma explosão. Deus começa um incêndio com uma pequena brasa. Todo avivamento não começou com um movimento de oração. Começou com uma ou outra pessoa orando. Só isso. Por isso, querido, que eu já passei do tempo da imaturidade. Eu não me impressiono mais com shows. Eu não me impressiono mais com evento. Porque eu sei que as coisas de Deus, elas não precisam de uma explosão. Deus é discreto, amém? Ele começou a criar a humanidade sem plateia nenhuma. Porque Deus não precisa de ninguém que prove que Ele é Deus. Ele é. Erga sua mão, vamos embora? Em nome de Jesus. Querido, queria que o pastor Lélio ficasse mais, mas ele tem que ir, mas ele vai voltar outras vezes, amém? Amém? Vocês querem o pastor Lélio no nosso próximo Transformers Camp? Quem quer, levanta sua mão e dê glória a Deus. Já está liberada a palavra. Deus nos leve em paz e em segurança, desfrutando do seu amor, da graça que está presente no seu Filho amado Jesus Cristo e das consolações do Espírito Santo, que é o amigo do noivo e da noiva, em nome de Jesus. Querido, vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, seja cheio. Aleluia. Não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença.